aula de energia da biomassa. Eu sou a professora Maria Cristiane e trataremos da aula 8, biodiesel especificações. Qual é o básico para a elaboração da especificação do biodiesel? Indústria automotiva. Limites rígidos para a garantia da integridade do motor e do sistema de injeção. Indústria do refino. Biodiesel não deve acarretar problemas de qualidade para o diesel quando misturado, bem como problemas de armazenagem e distribuição. Propriedades críticas da produção do biodiesel: glicerina total, glicerina livre, cinzas, ponto de fulgor, acidez total e corrosividade. Especificações do biodiesel são tratadas na resolução ANP número 42 de 2004. Importantíssimo que vocês acessem o site da ANP, Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis. Lá vocês encontrarão todas as resoluções que tratam de especificações de biodiesel e etanol. Essa resolução ela estabelece a definição de biodiesel 100, composto de alquil-ésteres de ácidos graxos oriundos de óleos vegetais ou gorduras animais, designado B100, biodiesel 100, observando o atendimento ao regulamento técnico ANP número 4 de 2004. Estabelece que distribuidores e refinarias podem realizar a mistura do biodiesel ao óleo diesel. Estabelece a exigência de certificação do biodiesel para comercialização em laboratório próprio ou terceirizado. Essa certificação. Aqui um pouco das características, né, nessa resolução. Aspecto, massa específica, viscosidade. Aqui todos os métodos que vocês podem encontrar, BNT, então todas as regulações, os ISOs, muito interessante que em casa vocês possam observar alguns desses métodos, entender um pouco melhor. Contaminação, ponto de fulgor, teor de éster, destilação, essa recuperação, resíduo de carbono, cinzas, não é? Enxofre total. Então são várias características e vários métodos de análise. Aqui, índice de acidez, glicerina livre, glicerina total, monoglicerídeos, diglicerídeos, triglicerídeos, metanol, etanol máximo na mistura. Então, tem várias características que a resolução da ANP nos fala. Aqui um pouco, novamente, dessa comparação também com o diesel S500. Então, é interessante que vocês sempre façam essa comparação. E, professora, qual é o panorama internacional em relação ao biodiesel? A especificação americana apresenta menor número de características do que a brasileira. A especificação europeia apresenta maior número de características já do que a brasileira. E alguns outros países fazem uma mescla entre a americana e a europeia, e outros têm especificação muito particular. Quais são as propriedades do biodiesel equivalentes ao diesel? Vamos tratar da massa específica e viscosidade, por exemplo. Depende da matéria-prima. Valores superiores ao diesel. Infelizmente, exemplo A, mamona. Essa massa e essa viscosidade ela influenciam no sistema de injeção dos veículos e no bombeamento do combustível. Por isso que temos que ter essa grande atenção em relação ao biodiesel. O ponto de diesel, assim, permite ao biodiesel um transporte mais seguro e econômico. O teor de enxofre é menor que 10 ppm, valor muito inferior ao diesel. No diesel encontramos 500 ppm. Número de cetano, valor normalmente superior ao diesel, maior que 50, exceto a mamona. Esse número de cetano mede a qualidade de ignição do combustível. Depende da matéria-prima e distribuição dos ácidos graxos, bem como do nível de oxidação do biodiesel. Baixo valor provoca qualidade mais pobre de ignição, formação de depósito, desgaste nos pistões. Cinzas sulfatadas, valor normalmente superior ao diesel, formadas a partir da combustão no motor de sólidos abrasivos, sabões metálicos solúveis e restos de catalisador. Provocam saturação de filtros e desgaste em diversas partes do motor. Águas e sedimentos, normalmente mais elevado que o diesel. Água dissolvida cria problemas para o motor e alivia e provoca corrosão.
provocam o desenvolvimento de micro-organismos, acarretando problemas para filtros. Corrosividade ao cobre e de acidez, mesmos limites do diesel. Ponto de entupimento de filtro a frio. Pode ser necessário o uso de aditivos e influencia o transporte e armazenamento do combustível. Propriedades específicas do biodiesel. Teor de éster. Depende da quantidade de insaponificações na matéria-prima e no processo. Tempo, temperatura, água e ácidos graxos livres e álcool. Contaminação total. Oriunda da matéria-prima, de sabões formados durante o processo e insaponificações como cera, hidrocarbonetos, carotenoides, vitaminas e colesterol. De origem animal, ela tem origem animal nos óleos usados. Os insaponificáveis apresentam pontos de ebulição mais elevados e criam resíduos em motores. E os sabões, com seus cátions, produzem cinzas sulfáticas, resultando em abrasão. Glicerídeos, impurezas da produção, oriundos dos processos. Os mono e di são produtos intermediários do processo que não terminaram de reagir. E os tri são produtos que não reagiram. Provocam depósitos nos injetores e nos anéis de cilindros. Glicerina livre é um subproduto, depende da separação dos ésteres da glicerina. Propriedades específicas do biodiesel. Metais, provenientes dos catalisadores empregados no processo de obtenção do biodiesel. Na forma de íons, provocam formação de sabões insolúveis, que implicam em formação de depósito e catalisam reações de polimerização. Fósforo depende principalmente da matéria-prima e eventualmente de restos de neutralização com ácido fósforo. Pode danificar os catalisadores catalíticos empregados em sistemas de controle de emissão. Estabilidade, valor depende da composição do produto, índice de iodo, indica o grau quantitativo de insaturação do biodiesel. Estabilidade de oxidação, determina a estabilidade na armazenagem e distribuição e pode implicar em degradação do biodiesel e da mistura. Pode ser evitado com aditivação natural ou sintética. Então, vocês observam o quanto é mais complexo essa qualidade do biodiesel. Nós temos diferentes tipos de biomassa, diferentes regiões que têm grande potencial com essa biomassa, com diferentes características. Então, essas características elas influenciam bastante, tanto nos tipos de processo, como nas etapas de purificação e nessas características do biodiesel. Por isso, é muito importante vocês entenderem tanto as propriedades específicas, como a comparação entre as propriedades do biodiesel e do diesel, como nós relacionamos em aula. E a qualidade do biodiesel, professora? A qualidade é praticada conforme a especificação da ANP. Essa especificação brasileira ela deve ser atendida, aliada a procedimentos para garantia de qualidade. E quais aspectos são analisados? Armazenagem, amostragem, certificação, mistura, distribuição e quais práticas de garantia de qualidade são desenvolvidas. Como realizar a adequação do produto às especificações necessárias? Qualidade praticada conforme especificação. Realizar pré-tratamento do óleo vegetal por filtração, degomagem e refino. Selecionar matéria-prima e utilizar, se necessário, antioxidantes naturais e ou inibidores de cristalização. Aumentar a eficiência da purificação. Secar o produto de forma completa e controlada. Estocar apropriadamente o biodiesel e efetuar controle biológico. Esses dados estão dispostos no site da ANP, da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Muito interessante que vocês tenham acesso a esse quantitativo de dados brasileiros. Muito obrigada.